Mateus capítulo 26. Porque a gente vai falar sobre João 15. E eu preciso fazer um pano de fundo para João 15. E para isso ficar claro, eu preciso comentar um pouquinho sobre Mateus capítulo 26, do versículo 17 ao 30. A leitura hoje vai ser um pouco extenso, irmãos, porque se faz necessário. A gente vai ler 4 passagens hoje, mas se faz necessário. O correto, o ideal é a gente tentar, de alguma forma, não trazer enfado aos irmãos. Já está comprovado que a nossa mente só consegue capturar 15 minutos de atenção. O resto, a mente ela já começa a não funcionar bem, mas a gente precisa meditar e que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, né, e que Ele nos faça absorver isso, tá bom? Acharam Mateus capítulo 26? Eu só vou ler o texto, não vou comentar sobre esse texto para a gente ganhar mais tempo. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Que privilégio, né? E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Os irmãos já conhecem o texto. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem não houvera nascido. Palavras de Jesus. E respondendo Judas, o que o traíra, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das... Pronto. E tendo cantado um hino, foram para o monte das Oliveiras. Pronto. É lá no Monte das Oliveiras que Jesus ele vai, depois de celebrar a última Santa Ceia com os discípulos. Ele sai dessa casa, desse cenáculo. Que privilégio, que homem foi esse que recebeu Jesus, que cedeu a sua casa para Jesus? Que homem é esse? Que privilégio, né? Não se fala, porque não tem indícios, mas que privilégio é você ceder a sua casa para que Jesus realize, né, toda uma obra da redenção. Sim, saindo de lá, ele sai e vai para o Monte das Oliveiras. Ok? Só que entre a saída dessa casa até o Monte das Oliveiras, Jesus ele começa a ensinar os discípulos. Ele começa a fazer uma série de ensinamentos que está escrito lá no capítulo 14, 15, 16 e 17 de João. Então, esse espaço de tempo da saída de Jesus a essa casa até o Monte das Oliveiras, ele começa a ensinar os discípulos. E o que foi que ele ensinou? João capítulo 14, João capítulo 15, João capítulo 16 e João capítulo 17. Esse é o contexto. Esse é o pano de fundo.
E o que a gente vai se prender é João capítulo 15. João capítulo 14, ele fala que ele é a verdade, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Já em João capítulo 15, ele faz uma afirmação, mas ele já vai usar uma figura de linguagem aqui. E muito provável que nesse percurso, onde Jesus sai dessa casa e vai até o Monte das Oliveiras, ele encontra uma videira. Cadê? Peraí. Eu estava mirando essa semana toda isso aqui, ó. Eu estava pensando essa semana toda só nisso aqui. A videira. Eu não sei nem como é que mexe nesse negócio, mas vamos lá. Pronto. É bem provável que no caminho Jesus ele avistou uma videira. Isso é praxe de Jesus. É muito confortável dizer que certamente ele avistou uma videira. Jesus ele usava muito figura de linguagem. Ele pegava muita coisa que estava próximo dele para começar a falar sobre parábolas, a dizer coisas a respeito do reino, falando sobre o que é o reino, para que serve o reino, qual o motivo do reino, qual o propósito do reino. E é bem provável, muito provável, que ele avistou uma videira e aí ele começa a dizer, eu sou a videira verdadeira. Oh, Jesus é a verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele não precisaria dizer que ele é a videira e além de uma videira, ele é a verdadeira. Ele não precisaria dizer, porque ele tem know-how, ele tem bagagem infinitamente incalculável para dizer, eu sou a videira, ponto, acabou. Não precisaria dizer que ele é a videira e além da videira, ele é a verdadeira. Mas por que ele disse isso? Isaías capítulo 5, vamos lá. Eu estou assim, irmãos, porque a gente precisa ganhar tempo. Isaías capítulo 5. Vamos direto ao ponto, né? Como alguns gostam de dizer, sem enrolação. Vamos direto ao ponto. Isaías capítulo 5, versículo 4, 5, 6 e 7. Aqui é uma parábola onde o próprio Deus ele se revela a Israel e ele fala que ele é aquele que cuida da vinha. E esse é o contexto. Um Deus que cuida da vinha, faz de tudo para cuidar da vinha, mas a vinha não corresponde. A vinha não responde a isso. A vinha não traz resultados desse cuidado. Acharam? Isaías capítulo 5, versículo 4, 5, 6 e 7. Pronto. Aí Deus fala, que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, a cerca, né, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede para que seja pisada. E a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinhos. E as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são planta das suas delícias, e esperou que exercessem juízo, e eis aqui a opressão, justiça, e eis aqui o clamor. O versículo 7, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Então, quando Jesus vê aquela videira, ele não está judiando da videira, não. Ele não estava falando daquela videira, coitado daquela videira. Mas ele estava se referindo aos discípulos, ele estava dirigindo a palavra aos discípulos. Porque os discípulos eram judeus por natureza. E os discípulos certamente sabiam que a vinha falsa,
a vinha que não produziu, a vinha que não deu certo, ou a videira que não deu certo, era a casa de Israel. E Jesus está falando, olha, eu sou a videira que dá certo. Eu sou a videira verdadeira que funciona. Eu sou a videira verdadeira que tem como produzir em vocês frutos. Mas aquela videira que era a casa de Israel, ela não tinha capacidade nenhuma de produzir frutos em vocês. Elas não tinham capacidade nenhuma de fazer com que vocês dessem certo. Mas eu sou a videira verdadeira. E esse é o sentido, irmãos. Esse é o contexto. Bom, e aí a gente vai para o capítulo 15 de João. Eu não sei se está aparecendo aí. Eu estou pegando isso aqui para exemplificar uma videira. Tá bom? Jesus, quando ele sai do cenáculo e vai até o Monte das Oliveiras, ele passa uma série de ensinos para os discípulos que estão escritos lá no Evangelho de João capítulo 14, João capítulo 15, João capítulo 16 e João capítulo 17. E certamente nesse percurso Jesus ele encontra uma videira. Dizem por aí que existe lá nos primórdios videira, tem vários tipos de videira. Lá, bem na antiguidade, que já se viu videira com mais de 12 metros de altura. Árvore mesmo, uma árvore. E com o decorrer, essas coisas foram, né, se modificando, enfim. Mas Jesus, ele vê uma videira, ele não judia dessa videira, ele não estava querendo falar mal da videira, ele estava querendo falar algo para os seus discípulos, e os seus discípulos certamente compreendeu a mensagem, porque os discípulos entendiam que a antiga videira era a casa de Israel, como está escrito em Isaías capítulo 5. Porque a videira, a vinha da casa do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. A casa de Israel não funcionou. A casa de Israel não tinha capacidade de produzir frutos na vida do seu povo. Mas Jesus tem plena capacidade de produzir frutos na vida de alguém. E é isso que a gente vai aprender hoje. Porque não somos nós que produzimos frutos. Já começa aqui. É você que produz fruto? E aí a gente vai para João 15 agora. Eu estou rápido demais? Não? Tranquilo? É por isso que a minha esposa reclama comigo que eu repito, porque eu falo rápido, aí eu penso que os irmãos não estão entendendo, aí eu volto. E ela não gosta disso. Ela diz que eu repito demais. Estou aprendendo a parar com esse negócio, esses toques, essas manias. Pronto, João capítulo 15. Como é que Jesus fala aí? Como é que ele começa o texto? Opa! E meu pai é? Gente, estamos falando da videira que é Jesus. Que videira, viu? E quem é o agricultor? Esse agricultor falha? Ele falha no que ele precisa colocar, a terra, o adubo necessário, o medicamento necessário. Ele falha nisso? Ele é perfeito nisso. O agricultor é Deus. A terra é boa, porque produz uma videira excelente. É perfeito tudo isso. Então eu falei, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é aquele que cuida. E meu pai é o agricultor. Pronto. E o meu pai é o lavrador, é o agricultor. Versículo 2. A parte aí. O que é que diz? Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta. Opa! E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Aí a pergunta que eu fiz para mim e que eu faço para os irmãos, é possível estar na videira e não produzir fruto? É possível. Está nele. Você não está em qualquer videira. Você está na videira verdadeira
O Pai é o Deus Todo-Poderoso, que não falha, é perfeito no que faz. É possível estar nele e não produzir? Certo? Vamos lá. É possível estar em Jesus e não produzir. Beleza. Então vamos lá. Deus ele está falando aqui que ele é a videira verdadeira e que o Pai é o lavrador. Ele é aquele que cuida. Ele é aquele que dá tudo aquilo que é necessário para que a gente produza. Se a videira é verdadeira, o ramo é uma extensão da videira, concorda comigo? Ela é a extensão daquilo que já existe na videira. Se a videira é verdadeira, a vara também é uma vara da verdade. Ok? Porque ela é uma extensão. Eu gosto muito porque quando eu vejo esse texto, a vara não está na videira. A vara não cresceu nele. A vara cresceu dele. A vara não está nele. A vara nasceu dele. Essa é a lógica. Pense em um crescimento de uma planta. Ela vem com um galho de fora e cola na planta. Qual é o processo natural? Ela sai dele. Ela não é enxertada nele. Então, se a videira é verdadeira, a vara também é uma vara da verdade. Cresce nele, se alimenta dele, veio dele e não produz. É possível isso acontecer? Aí alguém pode dizer, mas o solo é ruim, pode ser problema de solo. O solo, quem é que cuida do solo? Você acha que Deus vai deixar que o solo fique ruim para que a videira nasça de uma forma deformada? E outra coisa, não se planta videira verdadeira em solo falso. Deus vai colocar aquilo que é verdadeiro em solo falso. É possível sair dele, ser gerado nele, sair dele e não produzir? Aí ele diz aqui, toda vara em mim que não dá fruto, então é possível, existe uma possibilidade de estarmos em Jesus, estar nele e não produzir. Existe isso. Mas mesmo assim, essa videira, ela produz tudo aquilo que é necessário. Todas as vitaminas, proteínas, sais minerais, ela produz tudo aquilo que a vara precisa para que ela cresça e floresça e frutifique. Então é possível estar nele e não produzir. Por quê, Daílson? Não estou entendendo. Aqui existe dois processos. Versículo 2, me acompanha aí. Toda vara em mim que não dá fruto, ele atira, ele corta. O processo do corte, da dor, é dele. Quando você vê alguém que se afastou de Jesus, que deixou o caminho da presença, a dor é gerada nele. Ele tira, ele corta e limpa toda aquela que dá fruto. O processo de limpeza, ela também é dolorida. Já tentou podar uns galhos? O processo de limpeza é nosso, para que a gente produza ainda mais frutos. Se você está passando por momento de dores, de tristezas, decepções, e aí vai.
Se isso tem lhe trazido dor, e você continuando na caminhada com Cristo, entenda que é um processo de limpeza na sua vida para que você consiga produzir ainda mais frutos para o reino. Você é um ramo, nós somos um ramo, nós somos a vara, nós somos essa vara. Toda vara que em mim dá fruto, toda vara em mim que não dá fruto, ele corta. Toda vara que dá fruto, ele limpa para que essa vara produza ainda mais frutos. Ok? Existe vara nele que não dá fruto? Vou novamente perguntar isso para os irmãos. Mas como é que isso acontece? É possível? Eu já respondi, já perguntei, vou perguntar de novo, porque eu quero que os irmãos, de alguma forma, levem isso para sua casa, medite nisso, e que isso, de alguma forma, faça com que você comece a fazer algo para o reino. Falar do amor de Deus, como falei no domingo. Isso me incomodou a tal ponto que eu, de uma forma inesperada, eu comecei a falar de Cristo em um momento totalmente fora do contexto, porque eu estava ouvindo as pessoas serem tão ingratas com aquilo que tem, né, com o projeto que tem, ao invés de valorizar o projeto que já tem no seu bairro, na sua comunidade, uma parte desse povo é ingrato, não agradece a Deus pelo que tem, não sabe buscar os meios necessários para tentar melhorar aquele sistema, melhorar aquele recurso, mas vai para a mídia e critica, e maltrata, e faz guerras, e faz, sabe, tanta coisa, e isso me levou a um sentimento assim de tristeza, porque eu percebi que as pessoas precisam de Cristo, as pessoas precisam de Jesus. A pessoa só vai ter um coração grato, de fato, quando estiver na videira. Só Jesus, que é a videira, né, dentro de nós, vai produzir um coração grato. A gratidão humana, ela tem um limite, ela é falha, mas a gratidão divina, a gratidão que você tem em Deus, que Deus colocou no teu coração, porque você é salvo, porque você é livre, porque você é liberto, tudo isso só é possível por meio de Cristo. E aí eu peguei o megafone e comecei a falar, gente, perfeito é Cristo, Cristo é perfeito, Cristo é perfeito, nenhum sistema aqui é 100% perfeito, mas Cristo é perfeito. Eu comecei a pegar o megafone e comecei a falar. E isso foi justamente resultado desse incômodo de João 15. João 15 me incomodou. João 15 me levou a fazer esse tipo de coisa. Então, eu espero que essa palavra também, de alguma forma, produza um incômodo santo, um incômodo realmente que te leve a fazer alguma coisa para o reino. E esse é o objetivo. Então, aquilo que eu recebi do Senhor, eu quero que, de alguma forma, também os irmãos sejam abençoados por isso. Pronto, irmãos. O galho que está na videira, ele já nasce galho? Ele nasce galho? Ele nasce um broto, não é isso? Não é um brotinho? Não é uma pontinha? Aí depois vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí daqui a pouco já está lá um galho enorme, com folhas frondosas, uma boa aparência. Porque um broto, ele não tem estrutura nenhuma para segurar uma fruta. Um broto não tem estrutura nenhuma para segurar uma fruta. Ela não tem estrutura para segurar. Então, se faz necessário que a videira comece a alimentar esse broto, e esse broto comece a crescer, criar folhas, uma estrutura necessária para que ele consiga suportar o fruto. É exatamente isso. A razão da nossa existência, a razão do nosso crescimento é por conta do fruto. Você e eu somos um pedaço de pau. Vou usar aqui um português muito claro. Nós somos um pedaço de madeira. Nós somos um pedaço de pau.
Mas não começamos assim. Começamos pequenininho. E Deus vai nos alimentando, vai mandando para a gente vitamina, nutrientes necessários para que esse raminho ele comece a crescer. E depois que ele cresce, e depois que ele cria folhas, ele precisa chegar a um propósito. Aí eu quero que você substitua a palavra fruto por propósito. Substitua a palavra fruto por propósito. Por que eu não estou produzindo? É porque eu não entendi ainda qual é o meu propósito. A razão do teu crescimento, do meu crescimento no reino aqui, para produzir folhas e crescer, é para chegar a um propósito. Qual é o propósito? Produzir fruto. Qual é o produzir fruto? Aí fica livre. Eu preciso produzir mais amor, eu preciso produzir mais longanimidade, eu tenho que ser mais paciente, eu tenho que ser um bom esposo, eu tenho que... Qual é o meu propósito? Então, a razão do teu crescimento, do teu desenvolvimento aqui no reino, tem um propósito. E Jesus, ele vai observar isso. Aí eu vou pedir para os irmãos abrir lá em Mateus. Mateus, capítulo 21, 19. A razão do meu crescimento, da minha existência, daquilo que eu sou no reino, daquilo que eu produzo no reino, daquilo que eu me desenvolvo no reino, ele tem uma finalidade, ele tem um propósito. Porque vai acontecer exatamente, eu espero que isso não aconteça, irmãos, conosco, que o Senhor nos livre. Mas o Senhor, ele pode fazer isso. A palavra de João fala que aquele que não dá fruto, ele mesmo corta. E aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Não foi Pedro que está dizendo isso, não é João que está dizendo isso, mas é o próprio Mestre Jesus. E isso aqui não é para assustar os irmãos, para pressionar os irmãos, pelo contrário, eu não gosto de terrorismo espiritual, mas que essa consciência venha, que esse despertar venha, para que de alguma forma eu consiga cumprir o meu propósito. E qual é o meu propósito? Aí, peça ao Espírito Santo a direção para que ele te diga qual é o seu propósito de vida. Mateus 26, 19. Aqui fala sobre a figueira. 21, 19. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Jesus teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Jesus teve fome. Jesus avistou ao longe uma figueira. Ele se aproximou da figueira, não viu fruto. O que é que ele fez? Exatamente é isso aí que os irmãos leram. Jesus, ele se impressionou com a aparência, mas se decepcionou com a ausência. Ele ficou impressionado com aquela figueira, com os galhos bonitos, frondosos, ficou impressionado. Mas quando ele se aproximou daquela figueira, ele se decepcionou com a ausência de frutos. Se impressionou com a aparência, mas se decepcionou com a ausência. Ok? Estou falando assim porque a gente precisa ganhar tempo. Vamos para João 15. Não vou pedir os irmãos para ler mais nenhum outro texto. Só João 15 agora. João 15, versículo 3 e 4. Aí está a afirmação, irmãos. Você não produz por você mesmo. A produção não é por conta da sua capacidade. Você não tem capacidade para isso. A capacidade vem dele.
Você é o meio pelo qual ele produz o fruto. Na verdade, a videira, agora que eu lembrei, a videira também ela produz. O que é que ela produz? Galhos. A videira, que é Jesus, ele também produziu galhos. Filhos e filhos. Deus produziu filhos e filhos à imagem do seu filho Jesus. Então a videira produz galhos. E os galhos precisam produzir frutos. Ok? Versículo 3 e 4. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Já está limpo pela palavra que ele já liberou e mesmo assim não consegue produzir. Estais em mim e eu em vós. Aí agora, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. A vara de si mesma ela não pode produzir fruto, se não estiver na videira, mas nós estamos nela. E por que a gente não consegue produzir? A vara de si mesma não pode produzir fruto. Se não estiverdes em mim, nós estamos nele. Não tem nenhum enxerto. Não foi nada enxertado, estamos nele e não estamos produzindo. E isso é o que Deus falou comigo. E você não está produzindo, não tem desculpa. É o solo, Senhor. Não tem problema no solo. Eu cuido do solo. O problema é a videira. Não tem problema na videira. A videira é perfeita. E por que você não está produzindo? Isso aqui, irmãos, é um questionamento meu, que Deus também pode de alguma forma incomodar os irmãos. E o fruto aqui não é só questão de ganhar almas. É muita coisa que a gente precisa produzir no reino. Talvez o nosso temperamento, só as nossas emoções. É muita coisa que a gente precisa produzir. Mas eu preciso entender qual é o meu propósito de vida no reino. Qual é o meu propósito nele. Deus me deu tudo o que eu preciso para crescer e desenvolver. Eu já cresci, eu estou desenvolvido. Mas por que eu não estou conseguindo cumprir o meu propósito? Por que eu não estou conseguindo gerar? Por que eu não estou conseguindo produzir? E essa é a pergunta que, de alguma forma, incomode os irmãos, de alguma forma, a fazer algo para o reino e que Deus seja glorificado nisso. Tá bom? Pronto. Adiantando aqui. Versículo 5. Acharam aí? Ele, de novo, ele afirma: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, se eu estou na videira, se nós estamos na videira, e por que a gente não está produzindo fruto? Deus está querendo que você e eu entendamos. Ele fala, eu sou a videira, vocês as varas. Ele está dizendo para mim e para você, olha quem eu sou e observe quem você é. Se você não observar, se nós não observarmos quem ele é e o que somos, vamos apenas viver de aparência e de crescimento. Lembra do que eu falei anteriormente? Deus te dá tudo aquilo que você precisa para crescer, para você de um brotinho se tornar um galho grande, com flores frondosas, para que chegue a um propósito, que é o fruto. Se eu não entendo que ele é a videira verdadeira, e que eu sou um galho, e que dependo dele para fazer tudo que eu preciso fazer, eu só vou viver de crescimento e de aparência, assim como a figueira. E haverá um momento que ele vai se aproximar dessa videira, ou vai se aproximar dessa figueira, e ele vai procurar em mim você frutos. E ele pode se decepcionar com isso. Então, se eu não entendo o meu propósito, o que ele é e o que eu sou só vou viver de aparência e crescimento. Pronto, a pergunta que eu faço para adiantar, que Gisele já até comentou na IBD também, eu achei interessante, é: a videira come? Pode responder, irmãos. Come?
A videira come? O galho come? Come? A videira come o fruto? A jaca come do fruto da própria jaca? O galho da jaca come a jaca? A videira come da uva? Não. O galho que segura a uva come dessa uva? Não. Para que fruto? É para quem esse fruto? Já teve a experiência de pegar uma fruta de uma árvore? Quem já teve essa experiência? Pegar uma manga, pegar uma jaca, devidamente. Que Deus nos perdoe o tempo de traquinagem, que o Senhor já nos perdoou. Mas hoje, dentro de uma legalidade, você hoje pega uma fruta, vamos imaginar que aqui é a videira. Aqui é a videira, e embaixo dessa videira tem uma família aqui. Essa família que come dessa fruta, ela vai dizer o quê? Que fruta maravilhosa. Que fruta gostosa. Rapaz, essa fruta foi de uma jaqueira que eu vi ali. Que jaqueira, viu? Eu não sei se os irmãos estão me entendendo. Rapaz, eu peguei uma manga espada. Você já ouviu alguém falar assim? Rapaz, eu peguei uma manga espada de um galho maravilhoso da manga, rapaz. Que coisa linda. Eles falam o quê? Eu peguei uma fruta, peguei uma manga de uma mangueira excelente. Observe que o galho produz o fruto, mas as pessoas que pegam desse fruto e comem, eles não glorificam o galho, eles glorificam a árvore. E o contrário também, irmãos, é decepcionante. Se você produz uma fruta ruim e alguém se alimenta, se favorece disso, eles também vão fazer críticas à videira, ou à macieira, ou à mangueira. Então, olha a responsabilidade que nós temos. Porque nós temos uma responsabilidade de produzir frutos para que ele, a videira, venha a ser glorificado. O galho produz o fruto, mas quem é glorificado é a árvore. E aí o versículo 8, para encerrar, ele fala o quê? Acho que tá, em boa parte das traduções está assim. Está como aí? Pode ler. Nisto. Pronto, para aí. Nisto o quê? Que dê fruto. Nisto o quê? O fruto. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos. Então, se você produz algo hoje para o reino, não é para a videira se alimentar, porque ela não precisa de alimento. A videira ela é autossuficiente. Não tem nem como entrar nessa questão. Não é para eu me alimentar, porque a videira já me alimenta. Mas aquilo que eu produzo é para que alguém coma, é para que alguém se beneficie. E assim, essas pessoas, é a única maneira que as pessoas vão ter de glorificar a árvore, de glorificar a videira. Então, se isso acontece, glória a Deus, nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Mas se eu produzo um fruto ruim, amargo, sem sabor, a crítica também para essa videira também vai acontecer. Aquela videira, aquela jaca dá uma manga ruim, dá uma jaca ruim, aquela mangueira dá uma jaca péssima, aquela jaca não tem serventia nenhuma. Essa crítica para quem é a videira, que é o nosso Senhor Jesus, também acontece. E que o Senhor nos faça ter essa visão ainda mais aberta, que o Espírito Santo abra o nosso coração para isso aqui. Tem muita coisa para falar sobre isso aqui. E que isso faça com que a gente produza frutos dignos de arrependimento, como o João falou. A gente precisa produzir frutos dignos de arrependimento. É a prática da justiça, glória a Deus. Meu propósito é esse, é praticar a justiça, porque eu estou vendo que a minha vida é uma vida sem justiça e eu não estou glorificando meu Pai, e eu preciso seguir o meu propósito de vida.
Qual é o seu propósito de vida? Substitua a palavra fruto por propósito. Qual é o seu propósito? Você nasceu para um propósito. Você cresceu para um propósito. Deus te alimentou para um propósito. Deus colocou em você vitaminas, sais minerais, tudo aquilo que é suficiente para você crescer e florescer para um propósito. Qual é o seu propósito ou fruto que você precisa produzir? Essa é a pergunta que eu vou deixar para os irmãos. Já encerro por aqui e vamos fazer um momento de clamor pelo nosso pastor e juntando a essa mensagem que o Senhor nos desperte para isso. Que o Senhor nos abençoe. Aline, vai querer fazer essa oração? Oi? Sim, a EBD, domingo agora. Atos capítulo 4, viu? Atos capítulo 4, EBD, 9 horas da manhã. E vamos fazer um momento de clamor, irmãos. Vamos colocar de pé. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Tá. Pai, te louvamos, te agradecemos pelo dia que se chama hoje. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado, Pai, tudo aquilo que nós precisamos para estar de pé, para crescer, para florescer e para produzir, Pai, o fruto, para a gente seguir no nosso propósito. Nós temos um propósito de vida, o Senhor já traçou isso para nós e que o Senhor nos ajude a gente cumprir o nosso propósito. Pai, em nome de Jesus, também apresentamos a vida do pastor Juscelio, que o Senhor continue guardando o teu filho, que o Senhor continue, Deus, dando força, dando capacidade, Deus, que o Senhor continue também liberando sobre ele tudo aquilo que ele precisa, Pai, em seu ser, para que ele possa produzir, Pai, mesmo dentro desse contexto, mesmo dentro dessa realidade, que ele possa, meu Pai, ser uma árvore frondosa, que ele possa ser um galho frondoso, que produza frutos, meu Pai, por excelência, Pai. Que o Senhor capacite o teu filho, que o Senhor dê a pronta recuperação, revigore a força do teu filho, e que ele possa cada dia mais, meu Pai, viver um dia após o outro, Pai, o teu milagre. Pai, em nome de Jesus, nos despede em paz para os nossos lares, que o Senhor cada dia mais nos capacite, Pai, a fazer a tua vontade. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.